Seja muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou a Carol Zonato, Nutri, e aqui no meu perfil eu te ajudo a desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura. E o tema da nossa live de hoje é um tema muito bacana. Eu vou te dar 3 dicas para você não inflamar o corpo durante o feriado. Vem aí um feriado que para a maioria das pessoas vai ser um feriadão prolongado. Então, o que será que eu preciso fazer para me manter firme no propósito e não inflamar meu corpo e nem engordar durante o feriado? Exatamente isso que eu vou te contar aqui hoje, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Antes de iniciarmos aqui, só coloquem para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa, tá? Coloquem aí para mim, por favor. Tô recebendo muitos corações, acredito que esteja tudo certo. Aproveita, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Aproveita, clica nele e compartilha essa live com todas as mulheres que vocês sabem que estão querendo emagrecer, que estão tentando, estão na luta e mesmo assim não conseguem, tá bom? Então, clica aqui, aproveita e já compartilha essa live, tá bom? Então, quem não ouviu o tema, quem entrou depois, hoje eu vou dar 3 dicas essenciais para vocês não inflamarem o corpo aí durante o feriado e nem comprometer o processo de vocês de desinflamação e emagrecimento, tá certo? As meninas estão dizendo que sim, que tá tudo certo. A Elisa aqui, maravilhosa, sempre presente. Então vamos começar. Quando vai chegando próximo de um feriado, eu não sei aí aonde vocês moram, mas aqui onde eu moro do ladinho de Curitiba. E em Curitiba é feriado na sexta-feira, então vai ser um feriadão prolongado. E tem muitos outros lugares que por ser feriado na quinta, vai meio que emenda e fica daí quinta, sexta, sábado, domingo. Então, é um grande feriado. São basicamente aí 4 dias em casa, sem trabalhar, uma rotina diferente. Muitas pessoas aproveitam para ir viajar e aí começa o grande problema. Aí eu já começo assim, ó. Já desde a semana passada eu já comecei a receber direct e mensagens lá no meu WhatsApp. Carol do céu, semana que vem tem feriado, pelo amor de Deus, me dá umas dicas, o que eu posso fazer? Porque eu tô no processo de emagrecimento, eu quero desinflamar, emagrecer, mas aí vem o feriado, bagunça tudo, não sei o que fazer. O que eu posso fazer para não ter perigo de comprometer o meu processo? É possível? Com certeza. Até porque, o que eu quero que vocês entendam? Isso tudo que eu ensino para vocês aqui, como desinflamar e emagrecer, isso aqui é um estilo de vida. Não é uma dieta momentânea igual muitas pessoas fazem, né? Ai, vai ter o final do ano, então agora eu tenho que começar o projeto verão porque eu quero emagrecer X quilos e aí depois que passar o projeto verão eu volto para minha rotina. Negativo. O que vocês aprendem aqui comigo é vocês têm estratégias para seguir para o resto da vida. Porque senão vocês vão ficar nesse eterno efeito sanfona. Emagrece, depois engorda de novo. Emagrece, engorda de novo. Coloquem para mim aqui no chat quem já sofreu ou está sofrendo. Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Com o efeito sanfona. Claro, porque o que acontece? As mulheres vão lá. Ai, eu quero uma dieta para eu emagrecer, para eu poder usar um biquíni no verão. Aí vai lá, faz aquela dieta restritiva, que não pode comer nada, fica lá 2, 3 meses passando fome, passando vontade, sem nutriente, sem energia. E aí, beleza, vai lá, emagrece um pouco, porque perde muito músculo, então consegue ver até um valor expressivo na balança. E aí, o que acontece depois? Ah, não, agora eu já fui pra praia, agora eu já posso voltar com todos os meus hábitos antigos. E aí começa. Aí começa a comer tudo de novo e de uma maneira descompensada, porque tudo que é restritivo demais, ele gera episódios de descontrole alimentar. Então você restringe, e dali a pouco você vai lá e come o dobro, o triplo. Por isso que o efeito sanfona ele é assim. Normalmente traz um efeito rebote. Porque a mulher emagrece e depois, além dela engordar os quilos que ela perdeu, ela engorda mais, que a gente chama de efeito rebote, justamente por conta da restrição, tá? E isso que eu vou ensinar para vocês agora é fundamental, tá? Tudo que eu ensino aqui, na verdade, são coisas muito importantes, porque são coisas que vocês vão conseguir levar para o resto da vida de vocês.
O que eu vou ensinar aqui não é vocês levarem, para vocês levarem, vocês têm que levar a marmita de vocês e comer marmitinha o dia inteiro no feriado. Não tem nada a ver com isso. Eu vou ensinar algumas estratégias para vocês não cometerem exageros. Para vocês sim aproveitarem o feriado, pode sair, pode ir em evento social, pode socializar, pode participar, mas sem exageros, porque é dessa forma que não compromete o processo, tá? Então assim, importante, o nosso resultado, ele depende do que a gente faz na maior parte do nosso tempo, certo? Então se na maior parte do nosso tempo a gente tiver uma alimentação estratégica, bater a meta de água, ter um sono de qualidade, fazer atividade física, tiver numa vida não sedentária, né, uma vida ativa, não vai ser um ou outro momento que você vai ali comer uma coisa diferente, beber uma bebida alcoólica que vai comprometer o processo. Você não pode nem ser radical demais e também não podem ser permissivas demais. A gente tem que encontrar o equilíbrio, tá? E essas estratégias que eu vou contar aqui para vocês hoje são estratégias que vocês podem aplicar no feriado, vocês podem aplicar nos finais de semana, que eu sei que é um período delicado, feriado, vai chegando feriado, já começa lá, ai meu Deus do céu, já começa a bater, meu Deus, vai vir feriado, eu vou engordar tudo, eu vou chegar num feriado muito mais pesado e tal. Então, isso que eu vou ensinar aqui serve não só para feriados prolongados, mas também para final de semana, final de ano, que também é um período delicado, tá certo? São estratégias super simples, mas que vocês vão conseguir levar para não só esse feriado, como para todos os outros, até porque no mês que vem temos mais um feriado prolongado, né? Um feriado que vai cair na quinta-feira, então provavelmente muitas pessoas vão emendar, então já serve para o mês que vem também, tá certo? E qual que é o maior erro que eu vejo das mulheres que faz com que comprometa o processo de desinflamação e emagrecimento? As mulheres têm o péssimo hábito de acharem que porque é feriado não precisa ter rotina. Eu vou viajar, eu vou lá ficar 4 dias viajando, então não preciso ter rotina. Então eu não tomo água, eu não como uma fibra, eu como somente comidas extremamente calóricas, eu bebo tudo que eu vejo pela frente, não me controlo. Porque é feriado. Se vocês continuarem pensando dessa forma, aí sim vai comprometer o processo. Porque pensa só, já começa na quarta noite, né? Quarta noite, quinta, sexta, sábado, domingo, vai parar só na segunda-feira de manhã. Aí, obviamente, se vocês ficarem cometendo exageros durante todos esses dias, é claro que vai atrapalhar o processo, tá? Então, não cometam esse erro. Eu sempre falo muito isso, eu sempre coloco isso nos meus stories também, porque também serve para os finais de semana. Não é porque é final de semana que não tem que ter rotina, tem que ter. Óbvio que a gente sabe que a rotina do final de semana ou uma rotina de feriado é uma rotina totalmente diferente daquela rotina que você acorda, levanta, vai trabalhar, nananã. É diferente. Só que precisa ter uma rotina da mesma forma. É um pouquinho diferente? Vou conseguir cumprir ela 100%? Talvez não. Mas se vocês conseguirem ali cumprir 80%, já vai ser muito bom e já não vai ser... não vai causar danos ao processo, tá? Então, não cometam. Se vocês estão cometendo esse erro de achar que porque é feriado, tá tudo liberado, eu penso nisso aqui depois, a hora que eu voltar eu penso. Porque daí o que acontece? Quando volta no feriado lá na segunda-feira, qual que é a primeira coisa que vai fazer? Subir na balança. Quem faz isso? Coloca pra mim aqui no chat. Aí ficou quarta noite, quinta, sexta, sábado, domingo, comendo tudo que vem pela frente, alimentos que são inflamatórios, que são ricos em sódio, que causam retenção, bebendo bebida alcoólica, enfim, muito açúcar. E aí chega na segunda-feira, que daí, agora é hora de eu buscar o balde. Eu chutei o balde, agora é hora de buscar. A primeira coisa que faz é subir na balança. Aí bate o desespero. Meu Deus, subi na balança, deu 4 quilos a mais. Subi na balança, deu quase 5 quilos a mais, porque eu engordei quase 5 quilos nesses dias. É tudo de gordura? Muito provavelmente não, porque, gente, pense, para vocês engordarem 1 quilo de gordura,
vocês têm que consumir em média 7.700 calorias. E eu vou falar que isso é muita coisa. Então, para justificar um peso aí de 4, 5 quilos, olha quantas mil calorias teriam que ser consumidas. Tem gente que consegue? Tem gente que consegue, obviamente. Mas a maioria das pessoas não é só gordura que você ganha. Por que a balança aumenta nesse período? Porque você toma mais álcool, o álcool te deixa muito mais retida, mais pesada, você não toma água, você não come fibra, aí o que acontece? O intestino trava, o intestino não funciona. Então, quando você vai se pesar na segunda-feira, você está extremamente inchada, pesada. Obviamente, a balança vai dar diferença. As roupas vão ficar mais apertadas, mas isso não significa que seja somente gordura. Aí o que acontece? Ela vai lá, se pesa, vê que subiu 4 quilos na balança, pelo amor, aí começa. Carol, pelo amor de Deus, me passa alguma coisa, me passa um detox, o que eu preciso fazer para voltar ao peso? Aí começa. Inclusive, eu vou fazer uma live sobre isso na segunda-feira, viu? O que vocês precisam fazer no pós-feriado aí para desinflamar quem cometer exageros, tá? Já fica anotado aí. Já peguei esse tema porque eu sei que é um tema que as mulheres perguntam muito. Aí, o que essas mulheres começam a fazer? Param de comer, aí quer fazer jejum de 24 horas. Quer viver só de suco detox, suco verde e nada mais. Fica restringindo a alimentação porque daí quer correr atrás do prejuízo, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Vamos começar pelo certo. Ao invés, para evitar que tudo isso aconteça, né? Que venha, suba na balança e se desespere e fique lá maluca. Para evitar tudo isso, vamos organizar o nosso final de semana, vamos criar uma rotina, vamos aplicar o que vocês aprenderam aqui, porque daí vocês vão voltar com a consciência tranquila, vocês não vão voltar com aquele peso, meu Deus do céu, eu exagerei demais, porque eu vou fazer isso, com aquela culpa. Não, e não deve ser feito dessa forma. O equilíbrio, ele deve ser mantido durante a semana, no final de semana, no feriado, independente se você vai estar trabalhando ou não, tem que ter rotina e tem que ter equilíbrio. E ter equilíbrio não significa você ir lá, viajar e levar suas marmitas. Não tem nada a ver com isso. É aprender a fazer as estratégias certas. Combinado? Então, ó, todo mundo aqui, ó, jura de dedinho, juradinho, que vão seguir o que eu vou falar aqui. Não vão cometer exageros, vão fazer tudo bonitinho e na segunda-feira não vão se pesar, hein? Pelo amor de Jesusinho. Não vão se pesar. Guarda a balança, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, para as minhas alunas. Eu falo, guarda a balança, esconde ela. Se você ficar toda hora tentado em ficar subindo a balança, deixa a balança escondida para não ter perigo de você ir lá e cometer loucuras, tá? E aí na segunda-feira vocês vêm, assistem a live de segunda, que daí eu vou dar estratégias para desinflamar, desinchar quem cometeu alguns tipos de exagero, mas não vai acontecer, porque vocês vão aprender aqui comigo, tá certo? Então, primeira coisa, primeiro ponto, ajustado, tá ok? Então, vamos lá. Então, qual que é o jeito certo? Carol, beleza. Então, eu já sei que eu não posso cometer exageros, eu já sei que eu devo ter eu não posso começar na quarta-feira e parar só na segunda, eu tenho que ter aí um certo tipo de equilíbrio, mas como fazer isso? Como que eu posso criar o que eu posso fazer para que dessa forma eu não exagere e não comprometa o meu processo? Então, primeiro de tudo, vocês vão ter que fazer isso que eu falei, criar uma rotina. Entender que não é porque é feriado, que você tá fora, que você tá viajando, que não precisa ter rotina. Ó, eu vou dar um exemplo de como eu faço quando eu vou viajar. Eu sempre crio uma rotina. Ai, Carol, mas daí você vai viajar para outro país e não vai comer nada fora? Não vai... Claro que vou. Óbvio que vou. Mas eu não vou fazer isso o dia inteiro. Eu vou escolher os momentos. Eu vou organizar a minha rotina. Eu vou fazer bonitinho para que eu experimente as comidas, para que eu coma, para que eu beba e não comprometa o meu processo, tá? Então, primeira coisa, criar uma rotina. É tirar esse pensamento que, porque é feriado, porque é final de semana, tem que ter rotina. Tem que ter rotina sim, tá? Então, ó, primeira coisa e soberana que vocês não podem deixar de fazer é bater a meta de água de vocês todos os dias. Gente, pelo amor de Deus, meta de água é a coisa mais simples do mundo para fazer. Vocês podem fazer se estiverem em casa, viajando, na praia,
caminhando, é só manter a garrafinha do lado. Carol, mas por que eu preciso bater a minha meta de água? O que isso vai ajudar? Para várias coisas. Primeiro, a água vai deixar vocês hidratadas. Segundo, a água vai evitar que vocês fiquem inchadas, porque quanto mais a gente hidrata o nosso corpo, quanto mais água a gente ingere, menos inchada nós ficamos. Então, para não correr o risco de ir lá na segunda-feira, bater o desespero, meu Deus do céu, eu tô muito inchada, muito retida, bata a meta de água de vocês todos os dias. A minha meta de água eu bato todos os dias, domingo a domingo, feriado, qualquer dia. Água é fundamental. Se vocês não tomam água, o que vai acontecer? Primeiro que vocês vão ficar hiper mega inchadas. Começa por aí. Aí não adianta vir, ai Carol, me dá essa receita de um suco detox. Gente, pelo amor de Deus, o que ajuda a eliminar a retenção, o que te deixa menos inchada é tomar água. Eu sei que às vezes as pessoas me procuram, querem coisas, ai Carol, mas só isso, mas isso é muito simples. Mas é o que funciona. Logicamente, existem chás que ajudam, existem alguns sucos que ajudam, mas o que vai determinar mesmo é ingestão de água. Tá? E se vocês querem evitar que esses prejuízos aconteçam, que você fique extremamente inchada lá na segunda-feira, batam a meta de água de vocês todos os dias, tá? Isso daí vocês podem fazer independente de onde vocês estiverem. Meta de água não tem erro, tá certo? Carol, como que eu faço para saber quanto de água que eu tenho que tomar? 2 litros? 2,5 litros? 3 litros? 4 litros? Como que é? Qual que é a quantidade certa? Meta de água é individual, quantidade de água é individual. Como que a gente calcula, tá? Vocês precisam fazer uma continha muito simples. Vocês vão multiplicar 35 pelo peso de vocês, tá? Por exemplo, eu, Carol, peso 60 quilos. Então, para eu saber a quantidade de água que eu preciso consumir todos os dias, eu vou fazer a multiplicação. 35 por 60. O valor final dessa continha, o resultado dessa conta é a quantidade de água que eu tenho que tomar todos os dias. Essa conta é super simples, todo mundo pode fazer. Então, muito bem, primeira coisa, a meta de água. Aonde vocês forem, aonde vocês estiverem, a garrafa de água, hein? Quando eu viajo, eu gosto muito de andar, assim, de conhecer os lugares, passear, andar, mas aonde eu vou, a minha garrafinha tá do lado. Eu já deixo uma garrafinha ali. Então, eu vou lá, tomo, coloquem como meta dividir, né, essa quantidade de água. Vocês não vão tomar tudo de uma vez só. Dividam, fracionem durante todo o dia, desde manhã até de noite, onde vocês forem, leva a garrafinha, meta de água garantida. Aí a gente já vai reduzir a probabilidade de vocês ficarem muito inchadas, tá certo? E funcionamento do intestino. Por que muitas mulheres chegam lá na segunda-feira e ficam reclamando que estão com a barriga inchada, que estão mais pesadas? Porque o intestino para de funcionar. Porque pensa só, a alimentação já vai mudar, porque você não vai conseguir manter a sua cronograma alimentar 100% certo. Então você já vai comer mais açúcar, mais farinha branca, mais gorduras ruins, mais alimentos que são pró-inflamatórios. Normalmente consome menos fibra. E aí, se não tomar água, o que vai acontecer? O intestino vai travar. Aí vai ficar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo sem ir no banheiro. Aí, quando chega lá na segunda-feira, bate o desespero, tá? Nosso intestino, ele depende de 2 coisas para funcionar. Água e fibras. Não adianta nada ir lá e se entupir de fibra e não bater a meta de água, tá? Então, se vocês conseguirem e vão conseguir manter a meta de água de vocês, tomar a quantidade de água certinha, já vai evitar que o intestino de vocês pare de funcionar e que também diminua esse inchaço no corpo, tá bem? Muito bem, olha que coisa mais simples. Quem que não vai conseguir bater meta de água aí, gente? Pelo amor de Jesusinho, hein? Eu sempre falo assim, gente, que se falar pra mim, ai Carol, eu não consigo tomar água, a gente pensa, meu Deus, gente, não tem como. Tem que fazer um esforço, tem que conseguir. Eu sempre falo assim, ó, a gente precisa de escolher qual é o nosso difícil, porque tudo é difícil, nada é fácil. Ai, tomar 2,5 litros de água é difícil. É difícil, mas você subir na balança lá na segunda-feira, tá super inchada, ver 4, 5 quilos a mais na balança, ou ver que as roupas estão apertadas, ou não conseguir ir no banheiro, é difícil também. Então, tudo que a gente vai fazer é difícil. Aí cabe a nós escolhermos qual difícil nós iremos escolher.
eu acho que é muito melhor você ir lá e criar o hábito de tomar água do que depois você ficar lá desesperada vendo a balança subir, tá bem? Então, água, fundamental, tá? Segunda coisa muito importante, tá? Façam um café da manhã muito rico em nutrientes, tá? Você tá dizendo aqui, ó, quando eu acordo, tomo 500 ml de água, estou certa? Está perfeita! Inclusive, isso é uma coisa que eu ensino muito às minhas alunas lá no meu método de desinflamação e emagrecimento. Água em jejum é fundamental para o funcionamento do intestino. Esteja no feriado, não esteja. Gente, quem não consegue acordar antes de ir pro passeio, antes de ir pra praia, ir lá e tomar um copo, pelo menos um copo de água em jejum. Se conseguir 500 ml, então perfeito, mas pelo menos um copo de água. Isso todo mundo consegue, independente de onde vocês estejam, tá bem? Então, está certa, se perfeita, continue fazendo assim, tá? Segunda dica fundamental é tomem um café da manhã rico em nutrientes, tá? O que seria um café da manhã rico em nutrientes? Muito rico em fibras e proteínas, tá? Por quê? Fibras e proteínas conferem muita saciedade. Quando a gente consome fibra e proteína, a gente fica muito mais saciado durante muitas horas. E qual que é o grande problema normalmente? Vamos pensar assim, ó. Eu fui viajar e vou ficar todos esses dias fora. Vamos pra praia, né? Vamos pensar assim, vou pra praia, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Então, o que a pessoa vai lá, acorda, não toma café da manhã ou toma um café da manhã muito pobre em nutrientes e vai pra praia. Dali meia hora, o que vai acontecer? Vai bater a fome? Claro, obviamente, porque você não se alimentou, você não nutriu o seu corpo com alimentos que te deem saciedade. Aí o que vai acontecer? Nossa, que fome. Vou comprar um milho. Aí vai lá e compra o milho. Aí meia hora depois, ai meu Deus, eu ainda tô com fome. Vou comprar um churros. Aí vai lá e come churros. Aí meia hora depois vai continuar com fome. Eu vou tomar um sorvete. E assim vai. Sem contar na bebida alcoólica, né? E por que isso acontece? Porque você não tá alimentada, você não tá saciada. Então aí você tá com fome e acaba consumindo uma quantidade muito maior de alimentos que são extremamente calóricos. E que daí sim, lá no final, quando a gente for fazer lá, fechar a conta no final do feriado, realmente vocês vão... o que acontece? O consumo fica muito maior que o gasto. É aí que a balança fica descompensada, tá? Então, para que isso não aconteça e que vocês não fiquem beliscando em excesso, não fiquem beliscando e comendo além daquilo que precisam, tá? E ó, muito importante, tá? Isso não significa, Carol, mas você tá falando então que eu vou chegar numa praia e não posso comer um churros? Não posso comer um sorvete? Claro que pode. Não é isso que eu tô falando. Mas aí você vai escolher uma coisa para você consumir. Não, hoje eu tô com mais vontade de comer churros, então eu vou comer um churros. É isso que você vai comer ali na praia. Aí, quando você não está com fome, você come aquele alimento para matar a sua vontade e não sua fome. Agora, quando você não está saciado o suficiente, o que você faz? Você começa a comer uma coisa em cima da outra para matar a fome e não a vontade. Então, se vocês quiserem comer, eu quero comer um milho, um churros, não sei o que, tá tudo bem. Mas consumam para matar somente a vontade e não a fome, e sem exageros. Tem que ter esse equilíbrio. Carol, mas eu comi um milho, mas eu quero tanto um churros. Mas aí vocês têm que aprender a saber dizer não. A não sucumbir todas as vontades o tempo todo. É colocar um limite. Fazer primeiro um panorama. Vai estar lá na praia, o que eu mais gosto de comer na praia? Eu gosto de comer churros. Eu adoro churros, acho uma delícia. Então eu já sei que a hora que chegar lá na praia eu vou querer comer um churros. Mas eu não vou comer churros, milho, pipoca, sorvete, não. Eu vou dar preferência para os churros, porque eu sei que o churros é o que eu mais gosto de comer na praia. Então aí você vai comer um churros e não um caminhão de coisas, tá certo? Assim, você mata a sua vontade, come o que você gosta e não exagera nas quantidades, tá? Nem nas quantidades dos alimentos e quantidade calórica, beleza? Carol, então por que é importante fazer esse café da manhã antes de eu sair de casa? Porque quando você tá fora, né, por exemplo, fui pra praia. Então, ou você vai estar em casa, ou você vai estar em um hotel. Quando você viaja, né? Ou você está numa casa, ou você está no hotel, ou você está numa pousada. E você tem essa liberdade de fazer um bom café da manhã. Se você estiver em casa, você já consegue programar os seus alimentos, certo?
Se você estiver no hotel, também, hotel, pousada, sempre tem um café da manhã muito bom. Então, o que você vai fazer? Você vai nutrir o seu corpo com aqueles alimentos que vão te dar muita saciedade, fibras e proteínas. Aí, o que vai acontecer? Você vai passar ali, muito provavelmente, a manhã toda sem sentir fome, por mais que você sinta, mas não vai ser uma fome absurda, que vai dar para você aguentar muitas horas sem beliscar e não vai comprometer o processo, porque você vai ficar com fome beliscando o tempo todo, tá? Carol, o que seria ideal ter nesse meu café da manhã? Fonte de fibras, então muita fruta, pode ser uns carboidratos integrais lá, um pãozinho integral, pode ser também. Junto com essas frutas, vocês podem acrescentar fibras como aveia, linhaça, chia, que vocês já podem até levar, né? Se eu vou ficar em casa, eu tenho como levar, tenho como comprar no mercado. Se eu estiver no hotel, sempre tem opções, tá? Para fazer. Então, bastante fruta, bastante fibra e proteína. Proteína, gente, não pode faltar. Então, tem que ter um ovinho mexido. Eu não gosto de ovo mexido. Uma crepioca. Eu não gosto de crepioca. Tipo um sanduichinho natural, você pode fazer. Não, assim, o tipo da proteína não importa. O importante é consumir. Se vocês fizerem um café da manhã rico em fibras e proteínas, eu vou assim, falar para vocês com 100% de certeza que vocês vão aguentar aí, tranquilamente umas 3 ou 4 horas sem sentir fome, tá? Tá, Carol, mas e aí? Pode ser, eu vou ficar o dia inteiro na praia. O que eu poderia levar de lanche, que seria um lanche bom e nutritivo, para eu não ficar beliscando o tempo todo e comendo aquelas comidas que são extremamente calóricas em excesso? Vocês podem fazer um sanduichinho um sanduíche natural, que funciona muito bem. Eu sempre indico para as minhas pacientes, para as minhas alunas, você pode usar um pãozinho 100% integral, que ele tem mais fibras, e rechear ali com um patezinho feito com frango, com atum, mas não feito com maionese, evitem, né? Escolham ali um creme de ricota, um cottage, que ele tem uma quantidade menor de gordura, uma quantidade mais baixa calórica, né, de calorias. Mistura ali, pode colocar cenoura ralada, pode colocar alface e tomate e levem esses sanduichinhos. Aí quando vocês sentirem que tá batendo uma fome, ao invés de ir lá e chamar o moço para comprar alguma coisa, vocês comem os lanchinhos, tá bem? Quando eu fui para os Estados Unidos, há uns 4 anos atrás, 4 anos atrás, foi antes da pandemia, um ano antes, eu fui para conhecer os parques da Disney. E lá é assim, você começa 8 da manhã, a hora que abre o parque, e vai até 11 horas da noite, que é a hora que faz o encerramento e os fogos, enfim. E nós ficávamos o dia inteiro nos parques. Então, o que eu fazia para não ter perigo de eu ficar? Porque imagina, lá na Disney tem uma infinidade de alimentos. É sorvete, é pipoca, todo lugar que você vai tem comida. Então, o que eu e os meus amigos que estávamos nessa viagem fazíamos, tá? A gente tomava um excelente café da manhã em casa, então eu fazia todo dia pão integral, ovo mexido, fruta, um café da manhã muito, muito bom. Esse café da manhã já me deixava saciada por ali no mínimo umas 3 ou 4 horas. E aí, para os lanchinhos intermediários, a gente levava o quê? Frutas, a gente levou uma dessas... porque lá é muito quente, né? Lá na Flórida é muito calor. Então, a gente tinha essas lancheirinhas térmicas que mantêm a temperatura e ali a gente colocava sanduíches, uns sanduichinhos que a gente já deixava pronto de casa, então era pãozinho integral, franguinho, nem lembro exatamente o que tinha, mas era basicamente isso, era um carboidrato, proteína. E frutas. Então, toda vez que, tá batendo a fome, o que eu fazia? Sanduíche. Então, assim, o que eu comia de diferente lá? Às vezes, eu quero experimentar um sorvete diferente. Eu experimentava, mas era assim, no dia. Eu não ficava o dia inteiro comendo e beliscando. Bateu uma fome, eu vou lá e compro cachorro-quente. Aí, bateu uma fominha, eu vou lá e compro, sei lá, uma pipoca. Não, eu deixava para experimentar aquilo que eu realmente tinha vontade. Mas a minha fome eu matava com os alimentos que realmente me davam saciedade. E funcionou super bem. Então, são coisas que vocês conseguem fazer independente de onde vocês estejam. Poxa, você levar um sanduichinho, você levar uma fruta, você levar... A fruta ainda é um pouco mais complicado porque ela não dá tanta saciedade. Mas mesmo assim é muito melhor do que ir lá e ficar comendo essas outras coisas em excesso, né? Então, quer comer a fruta? Pode comer, não tem problema. Mas coma um outro
é um sanduichinho que tem uma proteína junto que vai ajudar mais, beleza? Ó, a Samara tá dizendo aqui, ó, eu como bolacha integral. Samara, essa bolacha integral, sabe aquele típico alimento que parece saudável, mas não é? Se você comer bolacha integral ou bolacha recheada, é basicamente a mesma coisa. Eu até fiz um story esses dias, faz tempinho já, que eu fazia o comparativo dos rótulos da bolacha recheada e da bolacha fit, que é essas integrais. E a quantidade calórica, pasme, era basicamente a mesma. Inclusive a bolacha fit tinha mais sódio, tinha mais gordura, alguma coisa assim, não lembro de cabeça. Então, é tipo assim, trocar 6 por meia dúzia, tá? Então, se você perguntar pra mim, Carol, bolacha integral é um bom alimento pra eu usar como lanchinho? Nem bolacha integral, nem bolacha fit, nem barra de cereal. Pelo amor de Jesusinho, barra de cereal também não. Não. Optem pelas frutas. Ao invés de você ir lá, o tamanho da bolsa é a mesma, você levar uma bolacha, uma barra de cereal, levar uma fruta, é basicamente a mesma coisa, não vai mudar muito, tá? Lógico, se você tiver uma lancheirinha que consiga manter a temperatura, é melhor, mas se não der, a fruta também não é tão perecível assim que em horas ela vai estragar, tá? Se não tiver em refrigeração. Então, ao invés de optar por esses tipos de industrializados, optem por frutas, tá? E se vocês tiverem oportunidade, levem esses lanchinhos, que daí, quando bater uma fominha, vocês vão conseguir nutrir o corpo de vocês com os alimentos que realmente vão dar muita saciedade e daí não abre brecha para ficar essa beliscação o tempo todo. Combinado? Muito bem. E a terceira dica é assim, ó. Não programem o dia de vocês. Igual eu fazia, eu fiquei 15 dias lá, cada dia eu fui num parque diferente. Gente, no parque é loucura. Vai em brinquedo, vai não sei o quê. Mas o que a gente fazia? A gente programava o nosso dia. Então, antes da gente sair de casa, o que a gente fazia? Tá, a gente vai ter uma rotina mais ou menos assim, então já vamos tomar um bom café da manhã, vamos deixar mais ou menos um tanto de lanchinho para cada um que vai conseguir manter durante todo o dia. E aí a gente deixa, a refeição da noite, a gente faz uma refeição diferenciada, uma refeição mais calórica, que eu queria provar lá, o hambúrguer deles, eu quis provar aquela pizza Chicago, que é aquela pizza grossa e tal, mas aí eu fazia isso uma refeição por dia, e não o dia inteiro, que é um grande erro que a maioria das mulheres cometem. Ai, mas é que eu tô aqui fora, eu quero experimentar tudo. Não é assim. A gente tem que aprender a ser seletivo também. É fazer ali um balanço. Tá, tudo bem. Vamos fazer uma refeição livre hoje? Vamos fazer. O que a gente vai comer hoje que eu tô com vontade, que eu quero experimentar? É um prato XYZ? Tá tudo bem, mas desde que não seja o dia inteiro. Então pensa só, olha que legal. Vocês vão acordar, já tomam um bom café da manhã, já vai garantir umas 3, 4 horas bem saciadas. Para os lanchinhos intermediários, que é quando bater aquela fominha, para não ficar correndo risco de ficar comendo essas comidas calóricas o tempo todo, tem a opção da fruta ou do lanchinho que vocês conseguem levar, bater uma fome, come esse, tá? E aí vocês vão escolher, Carol, eu vou lá e vou comer uma comida calórica no almoço e no jantar? Não, escolham, não, tá. Hoje eu quero comer um almoço que eu sei que é mais calórico, vai ter fritura, vai ter não sei o que, já sei que vão ter, né, vai ser uma refeição bem mais calórica do que o normal. Aí no jantar eu escolho uma refeição mais leve, uma refeição mais natural, uma refeição menos calórica, tá certo? Ou então vice-versa. Não, o meu almoço eu vou fazer um almoço mais leve, vou escolher um almoço que tenha bastante fibra, bastante proteína, um bom carboidrato, nada que tenha muita gordura, muita fritura. E aí depois à noite eu deixo para fazer a minha refeição livre e comer as coisas que eu gosto sem exagerar nas quantidades, tá bem? Então, é difícil? Não. Se vocês coloquem para mim aqui no chat se é difícil fazer isso que eu falei. E, gente, isso aqui vocês podem fazer em qualquer lugar que vocês estejam. Mesmo se vocês estiverem viajando, se vocês aprenderem a se organizar, se vocês criarem uma rotina, vocês vão conseguir fazer isso em qualquer lugar. Agora, o problema é, a maioria das mulheres não se programa, não cria uma rotina.
Aí a hora que levanta, ai meu Deus, o que eu vou comer? Aí pega e come qualquer coisa. Aí a hora que chega lá na praia, a hora que começa a passear, começa a bater a fome. Aí começa a comer tudo que vê pela frente. Aí no almoço vai lá e come comida calórica, no jantar come comida calórica. Durante o dia come comida muito calórica. Esse que é o grande dos problemas. Vocês acham que quando... Oi, 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 voltamos? Voltou a conexão, meninas. Coloquem pra mim aí no chat se vocês estão me ouvindo, que aqui pra mim tinha dado uma leve pausinha. Voltamos? Aqui pra mim tá tudo certo agora. Tudo certinho. Então, voltando. Vocês acham que quando eu saio e vou fazer uma viagem, por exemplo, que eu vou para outro país, né? Que tem uma culinária diferente, coisas... Vocês acham que eu não como as coisas? Claro que eu como. Obviamente eu como. Só que eu não como tudo que eu vejo pela frente o tempo todo. Eu organizo a minha rotina. Eu não faço todas as refeições fora do meu programado. A Carla tá dizendo aqui, são novos hábitos e hábitos que vão ser mantidos para a vida. Gente, vocês têm que entender assim, o processo de desinflamação e o processo de emagrecimento, ele não pode ter começo, meio e fim. É isso que as mulheres, esse erro é clássico. Elas já começam o processo pensando no fim. Eu vou fazer uma dieta para ir para um casamento. Eu vou fazer uma dieta para ir para a praia no final do ano. E não é assim. Por isso que eu sempre falo que dieta não funciona. Não vai funcionar. Porque vocês não têm que pensar em dieta, vocês têm que pensar em mudança de hábito. Isso que eu faço quando eu viajo, quando eu tô fora, quando eu vou feriado, quando eu tô na casa do meu noivo, isso serve para qualquer lugar. Qualquer lugar que eu esteja, eu mantenho porque são hábitos que eu criei. Independente de onde eu esteja, eu vou manter eles. Claro, eu vou conseguir ser tão regrada quanto eu sou quando eu tô na minha rotina, segunda a sexta, na minha casa? Não. E nem deve, por exemplo, tô num lugar diferente, eu quero experimentar, a culinária, quero conhecer a cultura, né? Enfim. Mas o problema são os exageros. Os exageros. Eu não me preocupo quando chega feriado. Eu não me preocupo. Chega feriado, tá tudo bem. Eu vou viajar, tá tudo bem. Porque eu me movimento. Eu nunca fico muito tempo parada. Então, por mais que eu esteja num lugar que é fora da minha rotina, eu vou praticar atividade física. E a atividade física que eu falo não é só ir lá e ficar montada numa academia. Quando eu faço isso porque eu gosto, tá? Se eu estiver num lugar que tem a opção de eu ir numa academia e treinar, eu vou fazer. Mas, por exemplo, estou num lugar que não tem essa opção. Eu caminho, eu nunca vou ficar parada, 100% parada. Eu vou caminhar, eu vou, correr na rua, não sei, enfim. Eu nunca vou ficar 100% parada, porque a atividade física faz parte da minha rotina. E não é porque eu estou fora da minha casa, que eu estou viajando, que é feriado, que eu não vou fazer, tá? E é esse o pensamento que vocês têm que mudar, é essa chavinha que vocês têm que mudar. Feriado é feriado, tô fora de casa, tô viajando, mas precisa de rotina. Precisa de rotina, tá? O Mário Reinaldo tá dizendo aqui, acorda de madrugada num domingo de chuva para fazer atividade física. Eu sou assim. Essa sou eu. Eu acordo, mas isso daí é uma coisa que eu gosto. Eu faço porque eu gosto, não é uma obrigação. Mas porque são muitos e muitos anos. Vocês acham que eu sempre fui assim? Não, eu não era assim antes. Isso foi um hábito construído. Vocês acham que eu acordava no domingo de manhã para fazer atividade física na chuva? Não. Isso foi um hábito que eu criei, porque fazem, 12, 13 anos que eu treino, que eu faço atividade física. Então, o dia que eu não faço, para mim parece que falta algo. Agora que eu fiz uma cirurgia, eu não tenho liberação médica para treinar. Eu só posso começar a treinar a partir de segunda-feira. Mas eu sinto, o meu corpo sente, o meu corpo dói o dia todo, parece que eu fico com dor em tudo, porque o meu corpo está acostumado com a atividade física. Tô pedindo para vocês fazerem isso? Claro que não, isso daí é uma coisa minha, é uma coisa de muitos anos. É todo mundo que vai conseguir fazer atividade física 7 dias por semana, acordar no domingo de manhã e... Não é todo mundo. Mas o importante é se movimentar, não ficarem completamente paradas, tá? E aplicar tudo que vocês aprenderam aqui, já aplicarem nesse feriado. Cria uma rotinazinha,
Primeiro, bate a meta de água. Segundo, faça um café da manhã bem rico em nutrientes, que vai dar saciedade para vocês. Deixem alguns lanchinhos alternativos, pré-prontos, que vocês possam levar. Afinal, o bolso agradece, né? E também vocês acabam não se sabotando e comendo em excesso, beliscando em excesso porque estão com fome, tá? E terceiro, tenham uma rotina do tipo, programem o dia de vocês, escolham apenas uma refeição livre para fazer durante o dia, né? Durante o dia que eu digo. Vai ser o almoço? Vai ser o jantar? Não sei, isso daí vocês que vão definir, mas não façam, por exemplo, o dia inteiro descontrolado, descompensado, 2, 3, 4, 5 refeições livres. Esse que é o grande problema. Escolham uma refeição para fazer e as outras vocês escolhem uma alimentação mais leve, menos calórica e mais rica em nutrientes e não só em calorias, tá? O Mário Reinaldo tá dizendo aqui, ó, só os doidos. Pode ser uma loucura, mas é um hábito que foi construído ao longo de muitos anos. Não foi da noite pro dia que eu decidi, agora eu vou fazer 7 dias por semana, vou fazer muita atividade física. Não foi assim de uma hora para outra. Foi um hábito construído. E essa questão, o Mário Reinaldo é de prova. Quando os parentes dele, Mário Reinaldo é meu noivo, viu? Esse aí que tá comentando aí é meu noivo. Os parentes dele moram no Rio de Janeiro. Então, de tempos em tempos, quando a gente pode, nós vamos lá, visitamos eles e tal. E ele sabe como é que é a minha rotina quando eu vou lá. O meu café da manhã, quando a gente tá em casa, ele já sabe. Ele que faz meu café da manhã, inclusive. Ele vai lá, ele já sabe que o meu café da manhã é fruta, é proteína, é um pãozinho. Eu não vou comer de café da manhã um café da manhã que seja extremamente fora da minha rotina. Não. Eu vou lá, eu treino todos os dias. A minha rotina continua a mesma. Só que, claro, poxa, a gente quer ir lá, quer comer um sushi que a gente gosta, que nem um sushi lá que a gente gosta, eu vou comer o sushi. Só que eu não vou comer errado o dia inteiro. Tem lá um restaurante que a gente gosta, uma pizza que vamos comer? Vou comer. Mas eu não vou comer, acordar, tomar um café da manhã fora da minha rotina, almoço fora da rotina, café da tarde fora da rotina e janta fora da rotina. De jeito nenhum. Ó, ele tá dizendo aí, ó, prova viva, ó, verdade. Até de férias vai pra academia. Ele fala assim, amor do céu, você vem pro Rio de Janeiro e vai treinar? Tudo bem que eu treino também porque a nossa prima tem um box de crossfit lá, então eu aproveito para ir lá, para treinar com elas, com a nossa tia, enfim. Mas assim, independente se tivesse ou não, eu ia dar um jeito de fazer atividade física, porque a minha rotina é assim no dia a dia. Então não é porque eu tô fora, que eu vou ficar uma semana, 15 dias fora, que a minha rotina vai virar de ponta cabeça. Lógico, vai mudar um pouco? Vai, vou conseguir ser extremamente regrada e seguir tudo? Não, mas o que eu posso, eu faço, né? Tá dizendo aqui, ó, pode internar que não tem solução. Não é que são hábitos, é que pode, para algumas pessoas, pode parecer assim algo fora da realidade. Você vai viajar, você tá fora e você vai treinar. Mas é que isso já faz parte do meu hábito. É uma rotina pra mim. Então, o dia que eu não faço, meu corpo sente, parece que falta algo. É como, sei lá, tomar banho, escovar o dente. Vocês não fazem isso todo dia? Pra mim, atividade física é a mesma coisa. Logicamente, vai ter um dia ou outro que eu não vou, que eu vou tirar, que eu vou passear, enfim. Mas é que lá também a gente tem essa vantagem que a nossa prima tem lá um box de crossfit, então eu treino porque eu gosto de estar lá com elas também, né? De participar, enfim. Mas assim, independente se tivesse ou não, ia dar um jeito. Ou eu ia caminhar na praia, correr na praia, enfim. Alguma coisa eu ia fazer. Eu não ia ficar completamente parada, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam. Que vocês não precisam abrir mão. Vocês acham que eu vou lá pro Rio de Janeiro e eu não como? A gente vai lá pro Rio de Janeiro, a gente vai lá numa barraquinha que a gente gosta lá, comer pastel e tomar caldo de cana. Toda vez que a gente vai lá, a gente sempre come. Mas eu não como pastel e caldo de cana o dia inteiro. E nem o dia todo. Aí tá, acorda, come pastel com caldo de cana, e depois vai lá à tarde, come. Mas isso aqui é muito calórico. Não faço isso. Isso se chama equilíbrio. E muitas mulheres me perguntam, Carol, qual que é o segredo que você consegue se manter assim, né, desinflamada e magra durante... Você faz muito sacrifício? Não é sacrifício. É vocês aprenderem... Eu não deixo de comer nada que eu gosto. Só que eu aprendo a fazer isso de uma forma equilibrada e consciente que não vai comprometer o meu processo, tá bem? E aí, meninas? Quero saber agora quem que vai
aplicar tudinho que aprendeu aqui nesse feriado e depois na segunda-feira eu vou cobrar, viu? Na segunda-feira que eu vou fazer a live de como desinflamar depois do feriado, eu quero saber quem aplicou tudo, hein? Quero vocês lindas, maravilhosas e perfeitas depois do feriado, sem ficar noiada, viu? Ficar noiada porque, ai meu Deus, eu exagerei, meu Deus, que desesperado. Não, a partir de agora não mais. Ó, vamos lá. A Sá tá dizendo aqui, ó. Meu marido é assim, vai de domingo a domingo. Eu aprendi a ser disciplinada como ele. Quando a gente viaja, também treina, porque temos o Gympass, é ótimo hoje em dia, não vivo sem ir na academia. Então, olha só, o caso da Sá é a mesma coisa. Ela e o esposo dela criaram um hábito. Eles nasceram assim? Não, eles desenvolveram esse hábito ao longo do tempo. Disciplina. Então tá, onde nós vamos, a gente já tem o Gympass. Então a gente vai ficar lá treinando 2, 3 horas todo santo dia? Não, mas pelo menos lá, 40 minutos, 1 hora do dia, eles conseguem tirar para poder fazer uma atividade física, para se movimentar, para não ficar completamente parado. Por quê? Porque eles criaram esse hábito. Carol, mas como que eu faço para ser assim como você, como a Sá, como o esposo dela? Começando. E não é assim, o começar que eu digo, não é, porque a Carol falou que faz atividade física 7 dias por semana, então eu tenho que fazer 7 dias por semana, eu tenho que acordar cedo no domingo pra ir. Não é isso que eu tô falando. É começar aos poucos, porque tudo que é radical demais não é sustentável. Eu, quando comecei, eu não comecei fazendo 7 dias por semana. E ó, pra vocês verem como eu não tô mentindo, pro meu noivo, que não tem a mesma rotina que eu, pra ele isso é um absurdo. Não cabe assim, meu Deus, como é que você consegue? Porque foi uma construção. Eu comecei lá treinando 2 vezes por semana, depois eu parti para 3, depois para 4, depois para 5, depois para 6 e depois 7. Foram anos construindo esse hábito. Carol, como que eu faço para ser assim como vocês? Começando aos poucos, começando a criar esse hábito, tanto na parte de alimentação quanto na parte de atividade física. Coloquem em prática tudo que vocês aprenderam aqui hoje. Na parte de alimentação, na parte de se movimentar. Comecem, olha, eu vou ficar 4 dias fora, mas eu já coloquei como meta que pelo menos 2 dias eu vou me movimentar. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou, sei lá, andar de bicicleta, eu vou correr na rua, vou correr na praia. Coloca como meta. Aí você sabe que você não vai ficar tão parado. Você coloca como meta, se organiza e programa, tá? O grande segredo do emagrecimento é rotina. Assim, não é nem só rotina, mas é planejamento. Planejamento muito mais, eu acho, que rotina. Porque quando você se planeja, você não abre brecha para ficar comendo em excesso e se sabotando o tempo todo, tá bom? A Cirlei tá dizendo aqui, preciso voltar a andar. Começa aos poucos. Coloca como meta lá que 2 vezes por semana você vai tirar 1 horinha do seu dia para caminhar e aplica. Simples assim, começa. Porque o mais difícil é começar. Depois que você começa, é mais fácil de você dar continuidade. O mais difícil é dar o primeiro passo. Mas é o que eu sempre falo, né? Às vezes as mulheres vêm, Carol, mas eu quero muito desinflamar e emagrecer, mas eu não gosto de fazer atividade física, eu não gosto de comer, eu não quero mudar minha rotina alimentar. Aí o processo não acontece. Infelizmente, para que coisas diferentes aconteçam, precisa ter atos diferentes. Se vocês continuarem fazendo as mesmas coisas, vocês vão continuar sofrendo com as mesmas consequências. Então, por isso que é importante começar e mudar aos pouquinhos, até que aquilo se torne um hábito e aí você vai melhorando cada vez mais. A Cirlei está dizendo aqui, tenho que colocar, porque é um capricho, né? Antes eu fazia e não tinha preguiça, exatamente. Porque daí a gente você vai se sabotando. Cada vez vai fazendo menos. Quando vê, você não faz mais nada. Então, não pode deixar esse pensamento sabotador te dominar, Cir. Não pode. Você tem que ser mais forte do que ele, tá? Eu tô com preguiça? Vai com preguiça mesmo. Eu coloquei que 2 vezes por semana eu vou caminhar, então vai com preguiça mesmo. A gente tem que tem que ter domínio sobre as nossas emoções, sendo ela preguiça. Lógico que você também não vai fazer, porque agora tem que ser 7 dias por semana. Não, mas 2 vezes por semana, 1 horinha por dia,
É só voltar a ter a rotina até que isso se torne um hábito, tá? A Sá tá dizendo aqui, ó, agora eu tomei hábito, uso balão gástrico, me ajudou muito. Sobre o efeito sanfona, né? E na pandemia engordei muito, uau. Agora com acompanhamento nutricional, psicólogo me ajudou muito a mente. É o que eu sempre falo, sabe? Primeiro, assim, o que a gente precisa para desinflamar e emagrecer? Primeiro de tudo, a gente precisa de uma estratégia. Porque se você não tiver uma estratégia certa, você não sabe para onde ir, você fica perdido e não consegue. Segunda coisa é trabalhar aqui, ó, mentalidade. Porque eu falo assim, nada adianta você ter a melhor estratégia do mundo, a estratégia mais eficiente, se você não mudar aqui, ó. Se você continuar se sabotando o tempo todo. Ah, vai lá, tudo bem, eu tenho a melhor estratégia, eu tô aprendendo tudo que eu preciso aqui com a Carol, mas eu não mudo a minha cabeça. Eu não aplico o que ela me ensina. Eu vou lá e faço tudo o contrário do que ela fala. Vai adiantar? Não vai. Então, mudar a mentalidade, as crenças limitantes que vocês têm, que são inúmeras, né? Nós mulheres temos muitas, mas com relação ao emagrecimento tem muita crença, tem que quebrar essas crenças, tem que trabalhar muito a questão dos pensamentos sabotadores, ó, isso que a Cirlei falou ali agora há pouco, é um tipo de pensamento sabotador. Ela tinha uma rotina, ela não tinha preguiça de fazer atividade física, ela foi se sabotando. Ah, sabe aquela coisa assim, tipo, ai não, hoje eu não vou, segunda-feira eu começo. Ai não, segunda-feira eu vou. Ai não, hoje eu tô cansada. Hoje eu trabalhei demais. Toda vez uma desculpa, e isso vai indo, vai sabotando, cada vez mais sabotando. Quando você vê, você já tá ali, sei lá, mais de um mês parada, não sai do lugar e não tem progressos. Então, trabalhar a mentalidade é muito importante. Inclusive, eu tenho um módulo que fala exatamente sobre isso, um módulo inteiro que fala sobre mentalidade, como você ter uma mentalidade realmente magra, uma mente blindada, né? Lá no meu método de desinflamação e emagrecimento eu trabalho muito sobre isso. Explico o que é pensamentos sabotadores, como você vai se blindar deles, crenças limitantes, porque a mentalidade é fundamental. Mudar a mentalidade, se não mudar a mentalidade, o processo não acontece, né? Ó, a Cirlei está dizendo aqui, eu preciso organizar meu intestino, pois ainda não funciona corretamente. Se seu intestino não funciona bem, o processo não vai acontecer. Nosso intestino tem que funcionar igual um reloginho. Pelo menos uma vez ao dia você precisa ir ao banheiro. Se o intestino não está funcionando bem, significa que você está inflamado e que precisa de estratégias para melhorar esse funcionamento, tá? Quando você melhora o funcionamento do intestino, todos os nutrientes são absorvidos mais rápido, são absorvidos de uma forma mais correta. Então, existem inúmeras vitaminas, inclusive eu faço muito conteúdo sobre isso aqui. Vitaminas, minerais, suplementos naturais que potencializam o processo de desinflamação, que aceleram o processo de desinflamação e emagrecimento. Aí pensa só, se você não tem um intestino que absorve bem os nutrientes, como é que você vai absorver os nutrientes desses alimentos? Não vai. Como que você vai ter uma boa imunidade? Como que teu cabelo vai ser forte, tua unha vai ser forte, tua pele vai ser linda, se tudo que você come nada é absorvido? Então precisa cuidar muito da saúde intestinal. Isso também é uma coisa que eu ensino assim, a primeira coisa que eu ensino lá às minhas alunas é a parte, tem na verdade uma aula, um módulo exclusivo que eu falo da questão intestinal, que é muito importante, como o intestino... só para vocês terem uma ideia, o intestino é o órgão mais importante para o processo de desinflamação e emagrecimento. Você pode fazer a restrição calórica que você quiser. Se seu intestino não estiver funcionando bem, você não vai conseguir emagrecer. Então, o intestino realmente é muito importante, tá? E aí, meninas, temos mais perguntas? Se tiverem, podem mandar. Quem não quiser mandar aqui também não tem problema, pode me mandar lá por DM que eu respondo, ou pode deixar também nos comentários da live, tá bom? Meninas, por hoje é só. Espero que vocês tenham anotado tudo, espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês principalmente, não é só aprender, porque o conhecimento é importante, mas mais importante do que o conhecimento é o quê? É aplicar aquilo que você aprende. Então, beleza, aprendi tudo aqui, agora é hora de aplicar, tá? E vocês já podem começar a aplicar a partir de hoje aí, durante todo o feriado. E na segunda-feira, que teremos live novamente, eu quero que vocês me contem aqui,
primeiramente, como foi, quem aplicou e quais foram os resultados aí no final do feriado, tá bom? Meninas, muito obrigada, é sempre uma delícia estar aqui com vocês, amo fazer live, amo, por isso que tô sempre aqui e espero vocês na segunda-feira, tá bom? Beijo, bom feriado!